Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação, ainda rezando com o Papa Francisco pela sua vida, pela sua entrega, pela forma como ele viveu o Evangelho. E o Evangelho que hoje iremos rezar, neste dia 24, é o Evangelho de Lucas 24, 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e renunciará a todos os mortos e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o pecado dos pecados e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o certo é que aquilo que amamos nunca morre. Nunca morre. Jesus continua e continuará aparecendo na vida dos seus discípulos, na memória afetiva, nas relações, na partilha do pão, dos bens, na amizade. É preciso que tenhamos esta fé e esta confiança de que o Senhor está vivo a partir do testemunho da igreja e daqueles discípulos de Emaús que agora já contam e narram a sua experiência, de que o encontraram no caminho e como o tinham reconhecido justamente no partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus aparece no meio deles e deseja a paz. Obviamente ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus tira o véu e tira o medo. "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai e vede. Um fantasma não tem carne." Jesus mostra as suas chagas, Jesus mostra a sua carne ferida, Jesus mostra a carne que existiu e que habitou o mundo. Jesus mostrou as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Uma mistura de alegria, uma mistura de surpresa e talvez medo. Jesus então pede algo para comer, para provar que é Ele. Muitas vezes nós não temos como provar, mas nós experimentamos internamente o quanto é saboroso viver na presença do ressuscitado. Por isso que eu disse que aquilo que nós amamos nunca morre. Jesus, hoje, é o nosso mestre interior que conduz a nossa existência para a relação, para o toque, para o abraço, para a amizade. Isto é extraordinário, mas ao mesmo tempo é ordinário. Acontece todos os dias, beijos, abraços, amizades, afetos. Você tem sentido a presença de Jesus aí?
Esse Jesus que segue se dando, esse Jesus que é razão e alegria da comunidade, esse Jesus que volta para nos salvar. Queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso que amadureçamos e possamos sair em busca deste encontro com o Senhor e assim testemunhá-lo como fizeram os discípulos, para dizer: eu vi o Senhor, eu falei com Ele, nós comemos com Ele. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que a fé é transmitida, por acreditar no testemunho da outra pessoa. Você se transforma também em missionário. Rezemos, queridos irmãos, queridas irmãs, pelo nosso Papa Francisco, a fim de que ele, em sua bondade, interceda por nós lá do céu. Agradeçamos a Deus e à Virgem Maria por este homem grandioso e ao mesmo tempo humilde e pequenino, que em sua fragilidade em uma cadeira de rodas nunca se distanciou do seu povo, tampouco do seu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Papa Francisco descanse em paz. E abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.